Fala galerinha, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre transferência de órbita. Esse tema que é bem interessante, que é bem curioso. Sabia que a gente pode transferir um foguete de uma órbita para outra, pegando carona aí na força gravitacional? Você sabia que nessas transferências a gente acaba acelerando a aeronave para que ela diminua a velocidade? Bom, então se você ficou curioso, pega aí aquele cafezinho, papel e caneta e acompanha esse vídeo até o final. Fala galerinha, eu sou o professor Cadu e esse é o canal Física Cadu. Hoje vamos falar um pouquinho sobre transferências de Hohmann. Bom, essa transferência é meio estranha, a gente vai acabar acelerando uma aeronave para diminuir a velocidade. Calma, vamos ver como é que isso funciona. Olha só, antes de mais nada eu queria pedir encarecidamente para você já deixar aquela curtida. Se inscreve aí se ainda não for inscrito e se já é inscrito, faz aquele esquema, ó, aciona o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Imagina que essa órbita interior aqui de raio R1, vou deixar logo aqui até escrito, olha só. Raio R1, ela vai ser uma órbita circular com velocidade V1. Bom, então você vai imaginar que isso aqui é o Sol de massa mzão, tá fixo. E este camarada aqui, que vai mudar de órbita, tem massa mzinho, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar a velocidade de V1 para V1', para que a gente consiga entrar nesta órbita de transferência. E quando a gente engatar aqui na órbita de transferência e a gente chegar neste ponto aqui em cima, nós vamos mudar novamente a velocidade para que a gente consiga emplacar nessa órbita circular de raio R2, esse raio maior aqui, ó. Ou seja, quando a gente estiver nesta posição, nós vamos ter aqui a velocidade V2. Beleza? Então, quando a gente chegar neste ponto, nós vamos migrar, ou seja, nós vamos alterar novamente a velocidade para que a gente consiga entrar aí na órbita de raio R2. Então, vamos começar aqui a pensar um pouquinho. Olha só, na órbita de raio R1, acompanha comigo, olha. Nós vamos ter o seguinte, a gente já sabe que a energia total, isso você precisa já ter conhecimento prévio, de uma órbita, ou seja, a energia total que eu me refiro é a energia potencial mais cinética, da energia mecânica, ela é desse tipo, ó, mzinho vezes g sobre 2a, tá? No caso de uma órbita circular, o 2a significa 2r. Como a gente está falando da órbita circular de raio 1, nós vamos colocar aqui R1. Isso aqui é energia cinética. Lembra que na órbita 1 você tem velocidade V1, tá? Mais energia potencial. Bom, só a potencial gravitacional, a gente coloca esse sinal de menos, né? E aqui vai ter um R1, tudo bem? Olha só o que a gente pode fazer. Eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo e jogar este cara aqui para a esquerda, né? Então vai chegar lá na esquerda, mais 2 positivo, tá? Menos 1 aqui da esquerda, nós vamos ter a relação G, mzinho, sobre 2R1. Legal? Bom, isso vai ser igual a 1 meio de mv1 ao quadrado. Como as massas aqui são as mesmas, né? Vou cancelar. Esse 2 aqui também já é eliminado, né? Então, nós vamos ter aqui o V1 é igual a raiz, olha lá, de Gzão, mzão sobre R1. Beleza. A gente pode guardar esse resultado aqui. Eu acho que ele vai ser bem importante para o futuro aqui das nossas continhas, né? Entenda que a gente pode pegar carona nesse resultado e refazer todas essas contas para a órbita 2. Ou seja, a única coisa que eu vou trocar é o raio 1 pelo raio 2 e a velocidade 1 pela velocidade 2. Ou seja, na órbita 2, nós vamos ter, já vou pegar de cara aqui, ó, a velocidade 2 da seguinte maneira. G não muda, né? O M não muda, só vai mudar aqui então o raio 2, tá legal? Ou seja, eu já vou guardar esse resultado aqui também. O que aconteceu aqui, ó? Como o raio 2 é maior do que o raio 1, dá para ver aqui na figura, né? A gente já pode concluir que V2 é menor do que V1. Confere? Ó, olha que estranho. A velocidade aqui na órbita 2 ela vai ser menor do que a velocidade na órbita 1, tendo em vista que o raio 2 é maior do que o raio 1. Isso aqui é fácil de perceber, não é? Então, não esquece desse ponto. V2, que é a velocidade final, é menor do que a velocidade inicial. Porém, quando a gente vai analisar a órbita de transferência, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Se esse cara está neste ponto A,
com velocidade v1, ele vai continuar na órbita circular. Para ele entrar na órbita elíptica, a gente tem que mudar a velocidade dele de v1 para v1'. Faz sentido? Ou seja, nós vamos modificar a velocidade neste ponto, de forma que ele consiga entrar na órbita de transferência. Então eu vou ligar os motores aqui, tá? De maneira que eu vou conseguir passar para uma velocidade agora v1'. Faz sentido? Bom, eu vou entrar com v1' na órbita elíptica e vou até este ponto aqui, ó, que eu vou chamar de v2'. No caso, então, como esse ponto de massa m aqui é o Sol, a gente poderia chamar essa distância aqui de periélio e essa distância maior de afélio. Ou seja, o periélio seria R1 e o afélio seria R2. Para a órbita de transferência, nós vamos ter o seguinte. A energia total é menos Gzão, Mzão, Mzinho, sobre o eixo maior, que no caso é 2A. Mas nesse caso, o nosso eixo maior, se você perceber aqui, ó, ele vai valer R1 mais R2, não é verdade? Então, nós vamos de A até este pontinho aqui que eu vou chamar de B. Tá legal? Olha só. Então, vai ser assim. Menos Gzão, Mzão, Mzinho sobre R1 mais R2. Legal? Ele vai ser, no ponto A, igual a 1/2 de mv1' ao quadrado, que seria a energia cinética já quando ele está na órbita de transferência, mais a energia potencial, que seria algo deste formato aqui, ó. Menos Gzão, Mzão, Mzinho sobre R1, tá? Legal. Bom, isso aqui dá uma deixa interessante, porque aí eu vou cancelar aqui essas massas, vou jogar esse termo lá para a esquerda e vamos ver o que vai acontecer agora, cara, ó. Vai aparecer o seguinte, menos Gzão, Mzão, que multiplica quanto? Olha só. 1 sobre R1 mais R2, tá? Menos 1 sobre R1. Olha lá. Isso tudo precisa ser igual a 1/2 de, olha lá, v1' ao quadrado. Bom, se a gente desenvolver um pouquinho dessa conta aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Olha só que bonitinho. Então, vamos cancelar este R1, aí menos com menos vai ficar mais. Então, a gente tem essa relação aqui, ó. O v1', ele vai ser raiz de quanto? Vamos lá olhar aqui, ó. Gmzão sobre R1 mais R2. Tá? Então, aqui a gente tem uma relação aí para nova velocidade na posição A, tá? Que é a velocidade 1, só que eu vou chamar de v1'. Ou seja, essa é a velocidade quando ele entra na órbita elíptica. Bom, perceba que para ele mudar essa velocidade de V1 para V1', ele vai ter que acionar os motores, tá? Então ele vai realizar ali um trabalho mecânico. Ao expelir ali os gases, né? Ele vai conseguir ter uma propulsão. A gente está considerando aqui que esse tempo de propulsão é muito pequeno, tá? Ou seja, é como se uma força impulsiva atuasse ali na aeronave. Então a gente não vai considerar que esse processo vai demorar um tempo suficientemente grande para ser comparado com os períodos dessas órbitas. Então a gente vai considerar que isso é bem pequenininho. Deu para entender? Beleza. Então é praticamente instantâneo. Agora eu vou pegar carona mais uma vez nessa relação. Você vê aqui como fica interessante, ó. Se essa é a relação para V1', eu também posso descobrir então uma relação para V2'. Faz sentido? Basta eu trocar os índices aqui, ó, que tem 1 por 2. Ou seja, olha que jogada legal. O V2', ele seria então a raiz, que bacana aqui, ó, de Gzão, Mzão sobre... Deixa eu encerrar aqui minha raiz, olha lá. E aí eu tenho a velocidade V2 também aqui, no caso V2', né? O que é V2'? De novo, é a velocidade quando a gente chega lá no ponto B, ou seja, lá em cima, mas ainda na órbita de transferência, nessa órbita elíptica. Quando eu chegar aqui, eu vou ter que modificar essa velocidade de V2' para V2. Aí eu vou entrar novamente na órbita circular. Tudo bem? Qual é o meu ΔV total? Pensa aí comigo, ó. Qual a minha variação de velocidade total ao longo desse processo? A minha primeira variação foi de V1 para V1', então eu vou pegar aqui, ó, final menos inicial. E a minha segunda variação foi de V2' para
V2. Então, eu vou pegar a velocidade final menos a inicial no segundo processo. Isso aqui é o meu delta V1 e isso aqui é o meu delta V2. Tá? Beleza. Vamos substituir tudo agora? Olha que legal. Quando eu pego delta V1, eu vou precisar pegar aqui ó, o V1', que é essa expressão, menos V1, que é essa. Vou fazer isso rapidinho. Vamos então colocar o seguinte, ó. Eu vou relacionar dois termos aqui que estão mais parecidos, ó. Este e este aqui. Vai ficar assim, ó. Gzão, Mzão, que multiplica aí, né? Raiz de R2 sobre R1, raiz de R1 sobre R2, tá? E o outro termo também é parecido, né? Vou botar então esse outro termo aqui da seguinte forma, ó. Menos raiz de Gzão, Mzão, aqui vai ter 1 sobre raiz de R1, né? Aí ficaria menos 1 sobre raiz de R2. Olha só, essa expressão a gente pode escrever assim, ó. R2 menos R1 de R1, R2. Já essa expressão aqui, nós podemos escrever raiz de R2 menos raiz de R1 sobre R1, R2. Então, eu vou colocar também R1, R2 em evidência. Porém, eu vou, para melhorar ainda mais nossa continha, ó, multiplicar em cima e embaixo por raiz de R2 mais raiz de R1. Olha que bonitinho essa jogada aqui, ó. E aí, esse termo vai ser escrito da seguinte forma. R2 menos R1, raiz de R1, R2, que multiplica, então, 1 sobre raiz de R1 mais R2, tá? Legal, vamos substituir tudo? Bom, então, analisando essa equação aí, você vê que do lado esquerdo aqui da expressão, isso aqui tudo é positivo, tendo em vista que R2 é maior do que R1. Aqui a gente também consegue verificar que é positivo. Vamos analisar isso? Olha só, eu vou dizer que isso aqui vai ser positivo, por quê? Porque este primeiro membro é maior do que o segundo, olha só. Veja aqui, raiz de 2 sobre raiz de R1 mais R2 vai ser maior do que 1 sobre R1 mais raiz de R2, né? Raiz de R1 mais raiz de R2. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode reorganizar isso da seguinte maneira, ó. Raiz de 2 que multiplica raiz de R1 mais raiz de R2 maior do que raiz disso tudo. Olha só. Se a gente levar isso aqui ao quadrado, vai dar 2 vezes quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro vezes o segundo, não é verdade? Mais o quadrado aqui do segundo, tá? Maior do que R1 mais R2. Ou seja, nós vamos ter aqui assim, ó, R1 mais 4 vezes R1, R2 mais R2 maior que zero, né? Opa, zero. Pronto. Olha só, então isso aqui, de fato, né, é positivo. Isso aqui não tem como ser negativo. Tá todo mundo somando aí, né, então, beleza, ó. Isso quer dizer que o ΔV total, né, variação de velocidade total, vamos dizer assim, no final das contas é positivo, né? Mas é interessante, né? A gente tem uma variação total de velocidade positiva, mas no final das contas a gente diminuiu a velocidade, né? Parece estranho. Bom, o que que quer dizer quando a gente afirma que essa variação de velocidade foi positiva, né? Quer dizer que a gente aumentou a energia cinética, não é verdade? Dizer que as variações foram positivas nesse sentido aqui, significa dizer que a gente realizou um trabalho mecânico, né? Agora, como essa velocidade está relacionada à órbita, né? Também existiu aqui um trabalho gravitacional, tá? Então veja que essas variações aqui, elas são quase que instantâneas, né? De V1 para V1' e depois somada de V2' para V2. Nesse processo a gente precisou realizar trabalho, né? Ou seja, a gente precisou acionar lá os botõezinhos, né? Para que os motores realizem trabalho. Curioso, né? Isso, essa relação de aumenta, mas na verdade está diminuindo, né?
Parece contraditório, mas a gente não está olhando detalhadamente para trabalho da força gravitacional. Bom, se você gostou desse vídeo aí, deixa sua curtida, deixa no comentário aí um tema para vídeo futuro, deixa alguma pergunta caso queira saber um pouco mais sobre o assunto. E se ainda não é inscrito, aproveita o momento, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Já eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, aquele abraço e até mais.